Bom dia a todos. Eu dou sempre bom dia, porque independente da hora, nós falamos sempre bom dia, né? O dia tem amanhã, a tarde, a noite, e as pessoas gostam de falar dia como se fosse só amanhã. E eu gosto muito do dia, né? Cada momento tem o seu lado bom. Então, tudo bem aí, Semiramis? Vamos começar hoje a falar de um tema muito delicado aí que está tumultuando a vida de todo mundo. As pessoas estão aí envoltas, né, nessas questões de pandemia, familiar, enfim, é profissional. Tem uma série de condições que a gente vem verificando no momento, né, que as pessoas estão passando, e isso nos dá assim em cima dessa situação atual, nos dá uma certa intranquilidade, né, nas coisas que têm que ser feitas. O novo normal está sendo descoberto por muitas atividades. Essa pandemia veio trazer muita modificação e aquilo que se chama do novo normal, né? Em que as pessoas estão vivendo experiências que nunca viveram. As situações também econômicas estão afetando alguns de uma forma muito intensa, né? Porque isso tudo mexeu com a situação de emprego, a situação de trabalho, enfim, e também deixou claro a importância das pessoas que trabalham, porque agora, como houve alguns momentos de maior fechamento, então também vimos a importância das pessoas que trabalham, né? Quer dizer, não é o capital que vai ser o principal ator, embora ele seja pelo poder que tem, mas é importante notar que ninguém vive sem aquele que trabalha, né? Então é uma coisa que a gente precisa deixar também muito claro. E vamos falar das contradições que nós encontramos a todo instante, com todos nós, na questão de conviver com a pandemia. Vou dar um exemplo prático. Nós, na Ordem da Coroa, tivemos problemas, né, com a interrupção das atividades presenciais e, óbvio, os chelas, todos que trabalham na Ordem, que têm atividades na Ordem, ficaram sentindo falta dessas atividades, porque é o serviço espiritual, que é muito importante, e a gente busca que isso ocorra, né, tranquilamente. Acontece que tivemos que interromper, suspender as atividades, mesmo porque a estrutura física da Ordem não nos permite com muita tranquilidade fazer o afastamento social. Então a gente chega à conclusão que no máximo 5 pessoas, mais alguns chelas para fazer qualquer atividade, mas os próprios chelas concluíram que fica muito complicado isso, né? As pessoas podem estar sempre se esbarrando, é necessidade da máscara, todos aqueles procedimentos, aqueles protocolos que já sabemos todos, eu não vou me prender muito a eles. Mas existe, então, as contradições. Há pessoas que não acreditam na pandemia, a gente pode até ter em mente que essa pandemia possa ser criada por interesses aí, essa história de conspiração, eu até acho que pode ter mesmo, né, alguma coisa aí por trás, porque, afinal de contas, há 5 anos atrás, se alguém já assistiu esse vídeo do Bill Gates, ele já previa isso, já falava que ia ter assim, assado e tal, e, obviamente, parece que as coisas estão se arrumando para quem tem uma certa situação, vai até viver melhor em função do novo sistema de trabalho em casa. Outros, esse trabalho em casa está causando sérios problemas, porque as pessoas também, nem todos têm a estrutura física, né, de móveis adequados para trabalhar, ambientes adequados, porque às vezes são casas
mais apertadas, pequenas, né, com às vezes crianças, com cachorro, com tudo dentro de casa, e óbvio que vai causar algum tipo de transtorno. Mas a gente agora está ouvindo dizer que há um crescimento aqui no mundo todo, e muitos falando que é uma nova, uma nova fase uma segunda fase, e no meu entender não tem fase nenhuma. O que tem é que as pessoas simplesmente se cansaram dessas normas, né? E hoje a gente encontra muita gente que vai para a rua, vai para tudo que é lado, o metrô cheio, o trânsito engarrafado, ou seja, não há mais na cabeça das pessoas um sentimento, né, de que há alguma coisa no ar. Então, o que está acontecendo não é uma nova onda, é que as pessoas hoje estão se reunindo em maior volume e quantidade que antes. A gente vê restaurantes aí, às vezes, cheios, embora tenha lá aquela coisa, vamos manter aqui uma distância, não tem tantas mesas, mas tem um movimento. Qualquer ambiente fechado é o ambiente dos mais problemáticos, né? Porque essa doença aí do coronavírus, ela é uma doença respiratória, né? Então ela começa pela respiração, enfim, a pessoa inala ou até come alguma coisa, ou bota a mão na boca, já fica impregnado com o vírus. A parte da transmissão dela é que se diferencia um pouco das outras gripes, vamos dizer, que são parentes desse coronavírus, apenas chama corona por causa da coroa, o formato dele. E as pessoas antes precisavam de um vetor, por exemplo, um mosquito, o Aedes aegypti, né, que transporta, né, o vírus. Mas essa não tem ninguém transportando. O próprio ser humano é o transportador, e com isso você tem os toques, né, nas coisas. Basta você pegar um cartão de crédito, vai pagar uma conta, deu na mão do outro, aquele que estiver infectado vai infectar o outro. Agora, tem pessoas que já perceberam esse tipo de coisa e começam a colocar álcool, né, botar tudo que tem direito e tal. Mas também existem as extrapolações, existe o pânico, existem pessoas verdadeiramente em pânico com isso e não julga que seja suficiente esses cuidados. Por quê? Porque agora, em função disso tudo, eu certa vez ouvi, eu não sei porque eu não gosto muito de ouvir áudio não, mas no áudio se dizia um diretor, um médico lá do Albert Einstein, né, já tem aí umas 2 semanas, em que ele ponderava que o grande perigo hoje não é mais a gente sair na rua e pegar, é a gente estar em casa e aqueles que nos frequentam, filhos, netos, até amigos, eles chegam com o vírus para dentro de casa. E aí começam, então, as discussões. Abre ou fecha, escolas abrem ou fecham, restaurantes abrem ou fecham, shoppings abrem ou fecham, e todo mundo está literalmente funcionando como se nada estivesse acontecendo. E o que a notícia que a gente tem hoje é comum, pessoas que chegam próximas de nós, parentes de amigos, parentes na ordem mesmo, nós temos alguns chelas com seus parentes aí mais próximos, irmãos, marido, enfim, com o problema. E a gente está encontrando pessoas que estão contando, porque 2 tias tiveram problemas sérios e ele perdeu 2 tias, eram 2 irmãs e as 2 pegaram. Então, o que acontece? Isso gera, não só pelas desinformações, porque também é outro problema muito sério, há muita desinformação. Desinformação é pior que a falta de informação. A falta de informação, ela pode ser suprida
no momento que a pessoa passa a ser informada corretamente. Mas a desinformação, ela começa a desviar o foco e cada um passa a ter as suas considerações internas sobre a doença. Então, é aí que começam as contradições, as coisas que a gente usa como argumento, até para dizer que o argumento do outro está errado, etc. É quando, por exemplo, alguém manda o filho para a creche, mas a creche está tomando medidas e ela julga que essa creche é uma creche perfeita para aquela situação e não concorda que haja ambiente familiar em algum lugar mais afastado dos centros, dos núcleos que estão aí mais graves, né, a contaminação, e aí começa o choque. Não, mas se você acha que não pode reunir a família, como é que você vai ter os filhos na creche? Aí as discussões nesse particular, elas começam a sair do foco, se certificar da verdadeira pandemia, dos cuidados que verdadeiramente devemos ter, e com isso a gente começa a encontrar então o que eu disse no tema de hoje, as contradições. A gente, por mais que não queira, a gente comete deslizes assim, não toma conta corretamente da forma que devemos proceder. Há uma saturação realmente nas pessoas de viver com máscara. A máscara incomoda, se a pessoa circula muito, ela tem problema de respirar até, e aí a gente vê pessoas com máscara tapando a boca, mas deixando o nariz de fora, as pessoas mexendo aqui na máscara para colocar a máscara no lugar, e é a tal história, a máscara aqui na frente está com alguma contaminação, obviamente, senão não serviria para nada. E você botando a mão, você fica contaminado em você mesmo. Olha só como é que começa. Então, uma pessoa que faz assim, muitas vezes é aquela que é mais rígida, às vezes, em não querer juntar ninguém, não querer ter ninguém por perto, etc, etc. Nós, na Ordem da Coroa, nós já tivemos chelas que saíram porque ficaram revoltados da ordem não ser aberta. E eu, como primaz da Ordem da Coroa, tenho uma responsabilidade muito grande, porque até pelos nossos estatutos é sobre o primaz presidente, que é chamado primaz no encargo e presidente no cargo, a responsabilidade total de qualquer coisa que aconteça. No estatuto não prevê que, por exemplo, uma diretoria seja responsável, porque ali na estrutura, porque é uma estrutura mais voltada para o espiritual do que para o administrativo, né? Ela coloca o primaz como o único responsável por qualquer coisa, né? Então, eu tomei a medida de fechar o meu entendimento com a Fiocruz, que é o órgão mais próximo que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, e é um órgão, uma instituição extremamente bem avaliada mundialmente, né? Com muito prestígio. Os cientistas são pessoas que têm conhecimento, eles são, inclusive, modelos para toda a ciência em muitas áreas, produzem vacinas, tem hospital lá para tratar também pessoas. Então, eu resolvi, a hora que a Fiocruz disser abra, eu vou abrir. Se der problema, eu vou dizer, olha, acreditei na Fiocruz. E se foi um problema porque foi aberta a ordem para as atividades, né, voltarmos às atividades presenciais, tudo bem. Mas aí começa esse conflito. Ah, mas se vai até não sei aonde, por que não abre a ordem? Aí começam as contradições no descompasso dos argumentos. Os argumentos passam a não ser focados no vírus, coronavírus. Esse vírus é bom, é mau, isso é assim mesmo, como é que funciona? As pessoas não se informam. E aí começam a pegar exemplos prosaicos, né? É óbvio, você não ter em algum ambiente
não usar a máscara pode até não ser tanto problemático, mas e esse ambiente, como é que ele é? Né? Então, quando você tem um ambiente em que, digamos, todos pegaram o coronavírus, de certa forma, devem ter algum nível de imunidade. E essas pessoas, num ambiente, não usam máscara, tudo bem. Mas se apenas um pegou e ninguém sai de casa, ou será que um sai e entra, vai e volta? Então, os cuidados precisam ser vistos, a cada caso, a forma que tem que ser mais voltado para o uso da máscara, outros mais voltado para a higiene, a limpeza, o uso de álcool gel, de álcool mesmo, né? Inclusive o álcool gel é preciso tomar cuidado porque ele não perde a capacidade de captar o fogo ou qualquer coisa que tenha fogo até ele secar totalmente. Então, às vezes a pessoa vai mexer com fogo com a mão cheia de álcool. Então, aquele álcool ele pega fogo. Então, já houve casos aí de algum acidente. Então, tem que tomar cuidado também, deixar a mão bem limpa e mais esperar secar para mexer com qualquer coisa que possa ser incandescente, né? Então, eu, como disse, reforçando, eu uso uma instituição referência no mundo. É uma instituição maravilhosa que é a Fiocruz. Agora, essas discussões a gente tem a todo momento. Então, se você faz alguma, vou andar num táxi aí, num carro desse de Uber, não sei, é óbvio que você está em movimento, você está mais próximo, né? Mas se tiver com a máscara todo direitinho, o máximo que pode ter é ter alguma impregnação na sua roupa, né? E que eu acredito que essa roupa deva ser colocada para lavar quando chega em casa, como a gente faz aqui, ou você pega aquela roupa, deixa ela parada num lugar aí durante, sei lá, 48 horas, eu acredito que esse vírus já não sobreviva esse tempo todo, né? Embora não haja nenhuma experiência com todos os, digamos, a medida de quanto tempo ele dura, quanto não dura. Então, há lugares aí que fazem uma total higienização das ruas, de tudo, até os sapatos também é importante. Mas é importante também ter essa concepção de tempo, né? Se você deixar aquela peça, seja o sapato, a roupa e tal, num local durante um tempo, pode ser até 2, 3 dias, o quanto mais melhor, e não usá-lo, é óbvio que vai chegar uma hora ali não terá o vírus, né? Ainda não foi provado que esse vírus vive vamos dizer assim, sem estar ligado a alguma coisa, ele precisa ser passado. Então aquele objeto está ali parado. Mas aí é que começa as pessoas a fazerem discussões de quem cumpre ou quem não cumpre os protocolos. E às vezes, em dada circunstância, o protocolo não é bem aquele. O rigor do protocolo é em algumas situações, em outros ele pode ser mais afrouxado. Tanto é que eles estabelecem aí, a própria Fiocruz, uma lista com uma escala de perigo diárias, né? É óbvio, numa situação como essa, a frequência a ambientes de muita conversa, a gente vê aqueles lugares onde o pessoal vai tomar seu chopinho, não sei o quê, pessoas sem máscara conversando uma próxima da outra. Se alguém tiver, vai pegar ali, óbvio, um ambiente que vai ficar uma transmissão, e não se trata da transmissão para que alguém que já teve vai... O problema não é alguém que já teve, a probabilidade é não pegar de novo. O problema é que quem já teve, toca num lugar com vírus, vai passar aquele vírus para o outro. Ele pode, aquele vírus, não fazer mal a ele, mas vai fazer o outro. Então, é outra coisa que se diz. A máscara é muito mais para proteger os outros do que a pessoa mesma. E a gente vê ambientes com essas discussões, porque num ambiente de trabalho, seja um ambiente familiar, um ambiente de encontro de amigos, você encontrará sempre aquele que está no radicalismo do medo, inclusive, da própria pandemia, e, vamos dizer assim, cuidado total, seja lá o lugar que for, e tem aquele que diz, isso aí, isso aí é conversa, isso aí
está havendo um interesse de grupos, disso, daquilo, aí começa a ir por outro lado, aí negligencia, as praias lotadas. Eu até diria que a praia é um lugar bom para se ficar se pudesse manter o distanciamento, porque o sol é um elemento fundamental para que todos tenham D3. E isso é dito. O D3 é alguns consideram hormônio, porque é produzido pelo corpo, né? O sol bate, os raios ultravioletas batem, e esses raios ultravioletas produzem D3. Então, a pessoa bem constituída de D3, com bastante quantidade de D3, segundo alguns dizem, na ciência mesmo, há uma importância grande em auxiliar na imunidade. Não sei se só o D3 imuniza, mas que, com certeza, ele permite que o organismo funcione melhor, né? Junto com magnésio, K2, D3, isso aí todo mundo devia estar tomando como suplementos sempre, a B12 também, são suplementos que a gente tem que estar sempre abastecido, né? O magnésio também é importante porque são alimentos funcionais, eles fazem o corpo funcionar e o organismo, os sistemas funcionarem, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender, ir à praia faz mal ou faz bem? Depende. A praia lotada, você vai ter contato com as pessoas muito próximas. E óbvio, numa praia ninguém vai ficar de máscara. Por quê? Porque na praia você vai querer tomar banho de mar, vai haver, por mais que se evite, pessoas com excesso de contatos, de esbarrão, de pessoas falando uma próximas à outra. Duas pessoas vão se jogar no mar, né? Vão mergulhar. É improvável que elas vão botar a máscara e depois cair com a máscara. Não faz sentido. Óbvio que as pessoas vão tirar a máscara e às vezes param na beirinha, aquela que fica com medo da água fria, né? Ficam lá esperando a coragem para cair, para mergulhar, ela vai conversar com outra. E ali começa, então, esse contato. Então, praia cheia, a gente sabe que não é legal. Aí vem aquela posição radical. Vamos fechar todas as praias. E aí ninguém pode ir à praia nenhuma. E aí começa o problema. A pessoa se recolher em casa é bom, desde que na casa dela não seja um ambiente de entrada e saída de pessoas que circulam nesses meios de transporte que agora andam lotados, né? Então, o ficar em casa para essa pessoa não é legal. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu, por exemplo, eu e a esposa, em casa, não tem mais ninguém entrando e saindo toda hora, e tenho os netos, os filhos, aí fica naquela circulação ali, um pouco limitada a algumas pessoas. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado, chegar, lavar a mão, botar máscara e tal, mas como as pessoas ficam distanciadas, aquele contato assim muito próximo, ele passa a ser em menor escala. Mas quando vem, por exemplo, aqui os netos, né, é muito difícil, eles até te surpreendem, né? Eu já tive aulas que eu estava dando, tal, eles chegam e se atiram, e vou e tal, eu não posso evitar, mas óbvio, eu tenho que ter a consciência de que aquilo não é legal. Mas eles também não circulam em áreas com muitos vírus, né? Também estão reclusos, de certa maneira, então é provável que não tenham. Mas é uma situação, né? Então, o que eu quero colocar hoje como ponto? Vamos nos focarmos no conhecimento muito profundo dessa doença, desse vírus, do coronavírus, do Covid-19, né, que se refere. Vamos observar o que acontece com esse vírus. Então vamos estudar, vamos olhar todos os vídeos que pudermos, dos órgãos referência, no caso a Fiocruz, que eu estou dando um exemplo aqui,
Entrem no site da Fiocruz, procurem informações, e aí vamos ter uma situação verdadeira. Como é que está a infecção? A infecção é em função desse total descaso da população, né, e dos governos em cima desse problema, ou é realmente uma segunda onda? E eles não dizem que é uma segunda onda. É uma onda provocada pela falta total de nenhuma medida de um grupo grande da população. E aí eles atingem escalas de transmissão de 1 para 6, que segundo aí o que eu já tenho entendido, é a escala máxima de contaminação, né? Assim, uma pessoa pega em 6 e você faz uma progressão, 1 para 6, aí já são 7. 7 para mais 6, já são 42. Somando, vai somando. Você vai ver que uma pessoa ela vai gerar rapidamente uma progressão de milhares de pessoas, por causa de uma. Ou seja, toca o vírus, vai ali, passa para a mão do outro, o outro não está passando álcool gel, mas já pega em alguma coisa. Se é uma pessoa de uma loja, não limpou a mão, teve um contato, mexeu no cartão de crédito, emprestou uma caneta, qualquer coisa, você poderá estar passando o vídeo para o outro, o vírus para o outro. Então é nesse sentido que a gente tem que entender. É não entrar nas contradições, que vão ter muitas. Eu citei uma minha aqui, eu tenho consciência, mas não consigo evitar que os netos se aproximem, mas não deveria. Não deveria, dentro de um princípio mais rígido, né? Agora, tem a forma também de vida, né? Eu procuro me alimentar adequadamente. Agora anda um tempo muito ruim, mas ruim que eu digo, chuvoso, com pouco sol, né? Mas eu procuro de meio-dia a 1 estar caminhando debaixo do sol com o corpo nu, né? Somente com short. E eu acredito que o meu estoque de D3 está muito alto, está muito bom. E eu aplico também, isso é outra coisa que também é uma discussão, mas que eu aplico, eu pratico a autohemoterapia, que eu considero, pela sua característica antitrombótica, uma proteção extra, né? Porque uma das reações mais letais é a trombose venal, que esse vírus provoca, afetando inclusive os pulmões. Acredito eu, isso eu estou dizendo eu, não sou um cientista para falar com mais balizamento, aquelas fibromas que causam no pulmão, né, aquelas coisas que ficam interrompendo o trabalho dos pulmões, é causado talvez por esse sangue coagulado que vai acumulando no pulmão. E aí, como os macrófagos, que é o grande lance, é só vocês estudarem transplantes em coração de medula. Foram feitas lá acho que em Harvard, né? Fizeram uma experiência dessa, saiu até no jornal O Globo, uma página inteira sobre isso, em que mostraram que aqueles corações que receberam a célula-tronco e foram curados, ou seja, foram limpos, porque houve um aumento dos macrófagos, que é o sistema endotelial, é ali que os macrófagos crescem. Daí, essa autohemoterapia é um conhecimento já centenário, que já se aplica isso na veterinária, é protocolo, porque eu digo sempre, eu gostaria de que os veterinários do Jockey Club, por exemplo, viessem dar um depoimento sobre isso, porque eles praticam isso com uma certa regularidade, tendo em vista que um cavalo de raça que começa a tomar antibiótico, obviamente vai ser afetado na sua saúde e poderá perder a sua capacidade de desempenho, né? Porque aquilo tudo os cavalos lá, ninguém está preocupado com o cavalo, está preocupado com o dinheiro que vai render. Os donos de cavalo, óbvio, devem gostar de cavalo, mas o negócio deles é o cavalo vencer corrida para ele ganhar dinheiro. Então, ele não vai querer
animais com valor altíssimo, ficar enfiando remédio e tal. Aí nessa hora funciona a medicina natural, porque o interesse econômico é invertido. Na medicina para as pessoas, o interesse econômico prevalece. Então nos enfiam todo tipo de remédio que a gente toma, e aí vem os efeitos colaterais, porque nenhum remédio é necessariamente natural, ele não é bioidêntico. Muito raramente você toma um remédio produzido nesse sistema que seja bioidêntico. Por isso, eles têm que produzir um remédio para patentear, e bioidêntico não se patenteia, né? Então, essa é a questão. Aí, mas na veterinária é diferente, lá eles tomam cuidado porque eles estão lidando com um animal que custa um dinheirão. Então, eles não vão querer ter um prejuízo, uma égua, por exemplo, tomar o antibiótico vai prejudicar a cria, e a cria é literalmente o filhote, igual em ação, né? Que nasce para ser vendido a um valor altíssimo. Os espermas, né? Os óvulos e tal, são também congelados e vendidos como um negócio nesse ramo aí, né? Então eles fazem isso. Agora, ninguém fala nisso, e nem vai falar porque os conselhos de medicina proíbem, dizem que isso aí, eu não sei o que. Até hoje, nenhum caso em centenas de anos foi visto que alguém, por causa disso, teve algum problema sério. É só estudar. Eu recomendo a todos que assistam o vídeo no YouTube, Conversa com o Dr. Luiz Moura. Anota aí, Conversa com o Dr. Luiz Moura. Isso tudo que eu estou falando, o Dr. Luiz Moura vai explicar direitinho, e ele já até desencarnou agora há pouco tempo, mas é uma pessoa que com 90 anos parecia ter 60, uma pessoa que praticava, ele e a esposa dele. Então, se vocês verem isso, vão ver que isso é uma boa para uma certa proteção no coronavírus. Agora, é a tal história. Nós não podemos ficar falando, e eu estou também falando, pesquisem, não acreditem em mim, não confiem em mim, não acho que eu estou certo, não quero nada disso, mesmo porque eu não sou médico, mas eu aceito fazer essa experiência, ser, como diz, vamos fazer de conta que eu sou uma cobaia que deu certo, né? Então, eu raramente fico doente, raramente. Eu acho que eu não me lembro há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos, eu não tenho uma doença, eu tenho uma gripe. Ontem mesmo, eu peguei um vento frio, que esfriou e tal, me gripei, daí a 2 horas a gripe foi embora. Assim acontece muito, porque o meu organismo está em dia. Eu não como porcaria, não tomo remédio, essas coisas todas à toa, né? Óbvio. Vai chegar um momento que você pode até ter a necessidade específica de algum remédio, mas eu considero que é o último dos últimos recursos. Eu procuro me alimentar adequadamente com a alimentação correta. Isso a gente pode até fazer outro vídeo e explicar tudo aquilo que é alimento funcional e alimento disfuncional, mas isso é outro vídeo. Mas com certeza, no processo de coronavírus, eu acho que eu estou mais protegido, e já tive quase a família toda pegando esse vírus, e eu não peguei nada e não pego. E engraçado que coincidiu com a época em que nós suspendemos as atividades da Ordem da Coroa, uma reunião no aniversário da minha irmã em março do ano passado. Impressionante, a gente já estava ficando com medo, porque ainda era um zum, tanto que a reunião foi no dia 14, né, porque o aniversário dela é dia 13, e o dia 16 era uma segunda-feira. E nós fizemos uma reunião lá no sábado, né? E na segunda-feira, dia 16, teria havido uma aula do curso de radiestesia que eu estou dando para ajudar a ordem. Inclusive, quem estiver me assistindo pode buscar no nosso canal as informações todas aqui mesmo no Instagram sobre esse curso de radiestesia. Nós estamos pedindo uma doação muito baixinha, quase simbólica, mas para ajudar a ordem. Eu não estou ganhando nada com esse curso. E um curso, eu vou dizer, bastante completo sobre radiestesia, que é muito importante para todos. Agora, é a tal história. Eu me alimento com os alimentos funcionais necessários, eu tomo muito sol, eu não tenho medo do sol,
né? E procura o que é natural. E é isso que é muito bom. Eu até recomendo a vocês um livro que eu já li, acho que esse livro já tem uns 20 anos, eu acho, por aí. Logo que ele foi editado, eu li. Chama-se Medicina Natural ao Alcance de Todos, do Lazaeta. É muito bom. Ele mostra, ele passou por experiências terríveis e começou a estudar a medicina natural. Muito interessante isso. E aí é o que eu falo do início desse vídeo, né? Nós temos que nos informar. A desinformação, ela é pior, porque a desinformação, ela apavora ou negligencia. As pessoas entram nos extremos, ou extremamente apavoradas com o assunto, que tem solução para cuidar e tudo, ou, do outro lado, totalmente negligente, achando que aquilo tudo é conversa fiada, é interesse econômico, é a conspiração, é o que for, mas a verdade é que não se informam. As pessoas criam considerações internas sem informação. A gente só pode ter opinião de alguma coisa quando a gente está bem informado, senão a gente não deve ter opinião nenhuma. Aliás, eu digo sempre às pessoas que me assistem na Ordem da Coroa, eu sempre digo isso, ó, toda vez que eu disser para você que eu acho alguma coisa, das duas uma, ou é uma opinião apenas, sem apenas o que eu acho, como diz, ou se você faz a pergunta e eu digo eu acho que é, porque eu não sei. A gente não tem que achar nada, a gente tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que se abalizar para ter uma opinião coerente com aquilo que estudou. E aí você tem as nuances, porque são nessas nuances, né, que acontecem as contradições. E nessas nuances é que há atritos, nessas nuances há aquela história, considerar o outro algo de ruim porque não pensa como aquela pessoa. Tanto faz no argumento totalmente pró, como no argumento totalmente contra. Se não houver informação, a gente não pode ser nenhum nem outro, porque a informação é que vai nos dar a condição de fazer um raciocínio e entender aquele processo. Então vamos, isso eu peço a todos aqui, vamos estudar o assunto. Entrem na Fiocruz, tem outros órgãos importantes, mas esse é confiável. Entrem na Fiocruz, escutem a doutora Margarete, que tem aparecido mais aí na mídia e tal, mas olha os relatórios, olha os trabalhos que eles publicam, de onde partiu isso, partiu aquilo e tal, e vão tirar ali uma conclusão. Estudem a Organização Mundial de Saúde, estudem outros órgãos, e também estudem a opinião contrária, qual o balizamento que as pessoas têm sobre as aplicações das coisas, etc. e tal, né? Senão vai ficar todo mundo achando que tem que tomar cloroquina, e alguns aí dos cientistas dizem, olha, isso aí não é um remédio que pode ser tomado porque é perigosíssimo. Os efeitos de reação, que aliás é um conceito que eu tenho, eu divido. Essa história de, olha, porque muitas vezes você, qual é o efeito que dá o remédio, né? Então, às vezes dizem que é efeito colateral, mas na verdade são reações que você vê logo. Você toma um remédio, ficou com palpitação, isso é uma reação, isso não é um efeito colateral. Colateral é um que corre à parte, é uma coisa que acontece por acaso. A reação vai acontecer. Então não vem com essa história, é uma mentira que usam, falar efeito colateral. Efeito colateral, para mim, é aquele que você não consegue perceber. E acontece. É o caso de você, por exemplo, vamos dizer que eu fosse tomar um remédio para criar cabelo. Ah, eu não quero mais ser careca, eu vou criar um cabelo. Eu tomo aquele remédio, não vou fazer a correlação se daqui a 6 meses a unha do pé começar a cair. Porque se vocês pensarem direitinho, um laboratório para fazer a pesquisa como deve ser feita, qualquer pesquisa se tornará inviável, porque você tem que olhar aquele remédio, não é no direto, eu tomo ele, vamos ver se o estômago, o intestino, não, você tem que ver tudo. E se ele for fazer exame de tudo, para ver no corpo humano, que é de uma complexidade total, para ter certeza que aquele efeito não acontecerá nas pessoas, né? Aí é que nós vamos ver
o efeito. Eu me lembro, isso é da minha época de jovem, a conversa da tal da talidomida, que foi aprovada como um grande negócio, e, no entanto, o efeito da talidomida foi desastroso. Nasciam crianças sem perna e tal, afetaram muito as gestantes, né? E isso a gente tem que estudar também. Então eu prefiro viver a vida comendo direito. O remédio é o último recurso, porque remédio remedia, não é para curar, e muitas vezes tem outro detalhe, as pessoas querem curar sintoma. Se eu estou enjoado, é um remédio para enjoo, mas só que você está enjoado por um efeito em alguma coisa que você está mal. Se você curar o enjoo, você vai deixar de saber que está mal. Olha como é que começa o papo das contradições. Ah, eu vou com uma dor, não sei o que, estou aqui com uma dor danada e já tomo um remédio para passar a dor. Passou a dor é sua amiga. Se a dor está doendo, eu recomendo o seguinte, suporte a dor até onde der. Não tome remédio para dor, porque a dor é que está te avisando que você precisa cuidar do seu corpo. Quando você cura a dor, que beleza, esse remédio é maravilhoso. Aquilo que estava ruim vai ficar pior lá dentro. E aí surgem complicações muito maiores. Né? Eu tive aqui já com uma das minhas netas, um problema que ela estava desesperada com uma dor que todo mundo já estava querendo chamar ambulância porque achava que ela estava com apendicite. Eu cheguei com esse pensamento, falei, vamos examinar aqui. Aí eu fui acalmando a cabeça dela, porque ela estava mais desesperada de ter uma coisa grave e aquela pessoa que tem medo da dor. Então eu coloquei a minha mão vibrando, como a gente faz, né, na ordem também, a sua barriguinha lá, e fui falando com ela. Então senti as vibrações ali, que eram gases, e já estavam falando em apendicite supurada. Olha só, se eu deixasse para lá e seguisse esse caminho, ela ia ser operada de não sei o que e não tinha nada. Então, essa é a questão. Ela passou durou 5 minutos. Ela acalmou, foi passando, daqui a pouco ela já estava sem dor, sem nada, feliz da vida e sem precisar ir ao médico, sem precisar fazer nada. Ou seja, a gente tem que ver se a dor realmente, porque se curar a dor, vamos supor que houvesse um remédio ali na hora, que passasse a dor e realmente ela estivesse com um apendicite supurada, mas não sentia a dor. Tomou um remédio forte que neutralizava a dor. Ela ia morrer só porque curou a dor. Olha só como é que faz sentido. Então vamos primeiro aplicar a medicina natural, ou seja, os cuidados naturais que qualquer avó nossa fazia nos seus tempos. Né? Na época dos meus avós, dos meus pais, as casas todas tinham solário, porque o sol era um curador de quase tudo. Então, é isso que eu quero passar para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Depois eu prometo falar um pouco dessa minha experiência de saúde para todo mundo. Eu estou pensando até no canal, mas eu não sou médico, eu não quero também mexer, mas vou pensar no caso, porque eu acho que a gente tem que despertar as pessoas para alimentação, para os cuidados, para uma série de coisas simples que não tem que fazer nada e dar ao seu corpo a capacidade dele trabalhar as curas que o próprio corpo faz, entendeu? O corpo humano é a coisa mais maravilhosa da obra divina. É complexo, é total, é uma coisa incrível. E tudo se cura de forma natural. Até a imunidade. E eu quero dizer aqui sobre imunidade, que se você mantiver o seu corpo alcalino, com um pH superior a 7, com certeza você vai ter muito menos ambiente dentro do seu corpo para vírus e bactérias nocivas à sua saúde. Ou seja, é um item extra de imunidade. É manter o corpo alcalino.
Mas como eu disse, nós podemos conversar sobre isso, eu vou dar uma série de caminhos para você estudar, porque isso sim, falo sempre, não confie em mim, não acredite em mim, não concorde comigo. Não é isso que eu quero. Eu quero te despertar para estudar. Pesquise muito, não vá pela cabeça dos outros, não vá pelo medo dos outros e não vá também na cabeça dos irresponsáveis que simplesmente acham que tem que deixar tudo para lá até que chega a vez dele. Eu assisti agora, há pouco tempo atrás, o Márcio Garcia, aquele artista de televisão da Globo, né, pedindo orações para o pai dele, que estava com coronavírus. E ele falando assim, quase que pedindo perdão, porque ele era um dos que dizia que isso aí não era nada, que isso aí era uma bobagem. E olha o que está acontecendo. Ele teve a humildade, a grandeza, lógico, de pedir orações para o pai, que era o que restava a ele fazer, porque o pai já estava numa situação bastante crítica, né? Então isso, a gente não pode ser nesses extremos. Você pode até ser nos extremos, desde que você seja um estudioso. Porque aí você vai ser extremado em relação à ignorância. Mas você estudou. Então é isso que eu falo. Se você estudar, você vai ter a sua opinião abalizada para dizer o que você acha. Você pode até ter uma diretriz contrária a outra pessoa que também estudou. São formas diferentes de entender aquele processo, mas ambos estarão discutindo em alto nível o processo. E como é que funciona? É assim ou assado? O cuidado deve ser esse ou aquele? Isso aqui pode liberar ou isso aqui não pode liberar? Aí você vai argumentar. Olha, pode liberar por causa disso, 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 e não pode liberar por causa disso, disso, disso. Então, esse encontro de ideias de pessoas que estudam é que vão surgir as soluções, as providências corretas e tudo mais. Então é isso, simples como comer um pão, né? Você não tem que... Aliás, pão não recomendo muito não. Eu adoro pão com manteiga e às vezes eu tenho que fazer um esforço grande para não comer, porque isso aí não presta. Pão, a manteiga não faz tão mal, mas o pão é terrível, principalmente agora que está excessivamente carregado de glúten. O pão que a minha avó comia não é o pão que a gente come hoje, hein? Não esqueçam. Hoje o pão, e pior, cuidado com o integral. Integral é conversa fiada. Porque se tudo fosse integral como eles falam, você não teria um pão, você teria um biscoito duro. Integral é isso. Aquilo ali tem uma quantidade, o glúten inclusive foi aumentado, que o glúten é produzido no processo, para o pão ficar macio e gostoso. Tem um pão aí que a turma serve aqui, que eu fujo dele porque é delicioso. Olha, vou te dizer, os caras acertaram ali, macio, saboroso, aquele pão é diabólico, porque se a gente bobear, a gente vai estragar a saúde com aquele pão, certo? Eu não vou dar o nome do pão, porque vocês vão querer comer o pão e eu estou fazendo um mal para vocês. Então, se quiser, descubra. Mas é um pão maravilhoso, com uma manteiguinha, assim, eu não gosto de torrada, mas ele é aquecidinho, é delicioso, vocês não fazem ideia. Mas esse pão faz um mal que não tem tamanho. Eu fui olhar os ingredientes que eles têm, para aquele pão ficar macio. Eles acertaram a química, porque aquilo é tudo química, né? A química para ele ficar macio, dissolvendo na boca e tal, com sabor, com isso e aquilo. E olha, é algo que eu sei que quando eu como no máximo dois, mais duas fatias, mas evito. Fico torcendo para o pão acabar, para não ter que lutar contra a minha força de vontade para não comer mais. É delicioso, né? É de dar água na boca mesmo. Mas olha, gente, vou agora ver quem é que ainda está aqui para dar o papo. Vamos ver quem é que está. O André Pantoja, eu ainda não acenei para ele aqui. Vamos ver. Olha, eu sou meio atrapalhado nisso aqui, mas não... A queridíssima Sinira Pastora do Maitreya, que é ali na Guiné, está aqui conosco como sempre, nos prestigiando, né? A Ordem da Coroa, excelente priora, né? E aí agora eu vou ver se tem alguma Semiramis, que está sempre aí. Um beijão para vocês. A Hermínia está aí também.
Adriana Carvalho, como é que vai? Tudo bem, Adriana? Você está aí firme, muito bom. A Salomé está aí, a queridíssima Salomé. O Agnus também, prior da Ordem da Coroa, nosso dirigente de exorcismo. A Domines, aqui tem um site, deve ser um site sobre finanças, que a pessoa não botou o nome, mas de qualquer maneira agradeço a presença, seja lá quem for, um beijo no coração. A queridíssima Carlota Zingra de Espanha, a Carlota é sempre presente, é a Denise Machado, ela está sempre conosco, ela já cumprimenta aqui. E tem outro também, Simpatias, eu não sei o nome da pessoa, mas deve ser muito simpática, né? A querida Anrita de Armaite, que me ajuda pra caramba em vídeos, enfim, na ordem, é uma pessoa que trabalha muito e tem feito um trabalho maravilhoso nessa fase também aí. Ela é dona de uma editora, né? Aliás, a Anrita é que me deu a dica de escrever livro, porque a minha dificuldade é a seguinte: pô, como é que eu vou escrever livro? Eu vou ter que gastar um dinheirão para financiar um livro, né? Ou então eu vou ter que ficar lá devendo a alguém, ou alguém vai comprar os direitos. No final, como o escritor, a gente sabe disso, ele vai ganhar muito pouquinho, né? Ou seja, no sentido mesmo econômico. E ela falou, não, a gente pode fazer livro com edição limitada a quantos exemplares você quiser. Então, quem quiser fazer um livro, procura a Teana Editora, que é da Anrita de Armaite, que ela está aqui agora. Um beijo para ela, muito, muito carinhoso. E eu tenho certeza que você vai escrever seu livro e vai conseguir botar ele para não só a edição, né, que ela faz tudo isso, como também a colocação de livros assim, com edições limitadas. Você faz, vamos dizer, um exemplar, 2, 10, o que for, e esse livro é que vai sendo editado de acordo com a demanda, né? Então, você divulga, tem todo um processo também, tem a parte não só de divulgação, mas também para você fazer o e-book, né? Quer dizer, aquele livro digital. Então, procura aí a Teana Editora, é facinho, é só botar lá no YouTube, botar no Facebook, Instagram, aí ela tem o canal dela muito bem feito, né? E vocês vão gostar. Então, um beijo para ela, para Anrita de Armaite, o nome civil é Adriana, a Thali Feitosa, né? Eu agora estou fazendo uns exercícios para não usar mais óculos e está dando certo. Só que esse óculos aqui agora está um problema. Eu vou ter que fazer um óculos intermediário, porque o para longe meu já está bem melhor sem óculos. Aliás, não é bem melhor, com óculos, com a lente você vê mais. Mas esse é outro assunto que eu vou querer falar também para vocês entenderem, que esse negócio de usar óculos, olha, eu nasci de óculos e só agora é que eu vim entender com também uma pessoa espetacular, que é a Tatiana Gebrael. Recomendo a vocês entrarem no canal dela, que ela dá explicação com exercícios, porque a vista é toda muscular. O olho é um músculo, tudo é músculo. E o óculos é igual. Ela compara os óculos e faz sentido isso. Imagina você com a perna engessada, como eu, que a minha vista ficou engessada com meus óculos, 70 anos. Não chegou a 70, eu estou com 71, mas vamos botar aí que eu comecei a usar óculos com 6 anos de idade. Ou seja, 65 anos, o Agnus não era nascido e eu já usava óculos. Então, você vê como é que acontece. Hoje eu fui aprender isso, só que agora está um problema, porque agora eu não consigo enxergar de perto, mas eu comprei, eu estou esperando chegar também, vou passar para vocês isso aí, um óculos que chama óculos reticulado. Esse óculos eu já estou atrás dele há muito tempo. Esse óculos, mas ele vem lá não sei da onde, a gente fez o pedido pela internet, o rastreamento vem lá da Coreia, vem não sei da onde,
e está vindo devagar, eu espero chegar, estou doido para ele chegar. Porque ele, como é quadradinho, você vai enxergar pelo quadradinho. E quando você enxerga pelo quadradinho, você converge todo o raio de luz que tem a imagem para a mácula lútea, que isso eu estudei desde muito tempo, porque eu sempre gostei de medicina. Né? E é na mácula que se forma a imagem dentro do teu olho. E o que acontece? Se você tem um olho maior, a imagem vai se formar antes da mácula lútea. Se você tem um olho pequenininho, vai se formar depois. Então, quem forma depois fica o quê? Hipermétrope. Né? Quer dizer, você vai ter que se afastar, né? Fazer assim, para aquela imagem caber, entrar direto na mácula. E se você é míope, ao contrário, o olho é grande, né? Você vai ter a imagem antes da mácula, que é contornando o olho. Então o que acontece? Você tem que chegar perto para a imagem convergir para aquele ponto. Olha que interessante. E ela falou, gente, isso não é óculos, o óculos é a tua história, ele corrige a imagem, mas deixa seus músculos, todo aqui, ela tem exercício assim, ó, é bacana, entra lá nela, Tatiana Gebrael, pode entrar que vocês vão gostar. Aí tem a coisa aqui, ela tá passando para nós uma técnica de um tal de, como Bates, né? Eu acho que era William Bates, uma coisa assim, há 100 anos. Ele foi tratado, inclusive, como um cara charlatão, porque é a tal história, já pensou a indústria de óculos, a indústria de olho aí, que ganha um dinheirão com isso, e a gente fica só aumentando o grau, isso é um absurdo. Então, o grau é assim, eu sem óculos, aí eu vou fazendo massagem aqui, eu tenho pitose desse olho, ela tem exercício para tudo, para glaucoma, catarata, pressão alta nos olhos, né? E ela mostra as recomendações todas, inclusive essa história de multifocal que eu sempre achei muito bom, é o contrário, você fica com o olho paralisado, então é como se você tivesse a tua perna engessada, eu estou engessado há 65 anos no meu olho. É como se a minha perna... Você imagina você engessado esse tempo todo e tirar o gesso e querer andar com aquela perna. Não vai mesmo, você vai ter que fazer muita fisioterapia. Então o que ela recomenda, e faz exercício, dá curso, dá aula, ela tem lá mais de 15 mil pessoas, assim, de alunos, 20, 30 mil, uma coisa assim absurdamente alta, porque ela já faz isso há 15 anos. E o canal dela já está com quase 800 mil inscritos, quer dizer, não é brincadeira, é uma coisa experimentada, é muito bacana. Então, trata de olhar que se você tem problema de vista, que é questão tudo. Vista cansada, qualquer coisa que você tenha na vista, a primeira coisa é fazer exercício visual. E é isso que ela ensina. É óbvio, ela não diz para você não ir ao oculista, você tem que dar uma olhada e tal, mas tenta primeiro fazer exercício para ver como é que fica isso. Então o André Pantoja, já falamos nele, né? A Paula Brasil, tudo bem, Paula? Estamos aí. A Genilda, querida Genilda também, Chala da Ordem. A Ana Amarante, a Cibele Lemos, e eu não estou conseguindo passar, estou aqui. A Gisele também, se não me engano, a Gisele também está recentemente no nosso curso de radiestesia. A Andréa Joste, muito legal, vocês todos aí. A Giza Carnot, né? Carnot também, um beijo no coração de todos e todas. Eu agora... eu tenho medo danado de mexer aqui, tocar e de ligar isso tudo aqui. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo, vai fazendo, daqui a pouco eu prometo a vocês que eu vou dominar essa tecnologia aqui, é só estudar, né? Eu sempre recomendo isso, estudo. Então, gente, é isso aí. Foi um prazer estar com vocês. Não vamos radicalizar sem conhecer. Eu até aceito que você radicalize, mas na hora que você dominar o assunto. Então, há coisas que a gente tem que ser radicais, né? Não podemos ficar no meio do caminho, mais ou menos. Se você sabe do assunto, você vai
atender aquilo que você aprendeu, óbvio. Então aí você vai defender com toda a garra aquele seu conhecimento. Então estudem bastante esse coronavírus, estudem a maneira de lidar com as pessoas, compreendam aqueles que têm mais medo, aqueles que têm mais preocupação com isso. Tenha compreensão. Agora estamos num momento que o amor tem que prevalecer a esse ódio todo que está por aí, entendeu? As pessoas se odiando. E também o egoísmo, né? Que o egoísmo é um antônimo de amor. Vamos olhar um pouco mais por aqueles que estão passando as dificuldades, sejam elas na saúde, nas situações de vida. Vamos fazer o que for possível, óbvio, nós não temos meios e recursos para fazer tudo para todos, mas pelo menos dedicar um momento de vibração positiva para cada um. É isso que a gente pode fazer. O sorriso, você pode sorrir para quem você quiser. E se você aprender a sorrir, a falar de coisas boas, não falar daquilo que está ruim, mas tomar providências para corrigir o que está ruim, mas sem enaltecer o ruim, porque eu costumo sempre citar uma frasezinha, até um tanto ou quanto popular, mas muito interessante, que é: depois que inventaram o tá ruim, não melhorou mais. Entendeu? Quer dizer, as pessoas têm uma facilidade de falar que tá ruim e não olha o problema, mas não olha a solução. Vamos focar na solução e não fica alimentando o problema, tá? Falando, criticando, que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim. Isso cria um clima, uma energia que causa uma depressão no nosso sistema imunológico. Quando você entra num ambiente e carrega com coisa ruim, as pessoas ficam para baixo, correto? Então, vamos olhar positivo, vamos olhar com um olhar de amor, vamos olhar com perseverança, com tolerância, com compreensão, pensando no outro com um carinho maior, uma empatia. Vamos buscar isso, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E não vamos alimentar ideias daquilo que não é bom. Não é bom, vamos corrigir para ficar bom. Mas não vamos ficar falando, vamos agir, vamos fazer, né? Então é isso que a gente precisa, né? Eliminar nossos preconceitos, principalmente raciais, isso é muito sério, tá? Isso existe, uma coisa terrível e que isso estraga a sociedade. Toda sociedade que tem racismo tem gente infeliz no meio, né? Pessoas que sofrem o racismo e pessoas também que se incomodam com o seu racismo. Então, o racismo é uma burrice que não tem mais tamanho, simplesmente porque os genes de cada raça que existe no nosso entorno está dentro de todos nós, eles se misturam. Então não pensa que você é branco, só branco, negro, só negro, ou amarelo, só amarelo, né? Ou índio, só índio, não. Há uma mistura. Então a gente também tem que respeitar todos como seres humanos. Deveria existir apenas a raça humana nas suas características diversas, e não uma raça que a outra é contra aquela raça. Isso aí é um absurdo, isso é um atraso que não tem mais tamanho. Então é isso, eu quero dar a vocês um beijo no coração, desejar muito patai, né? Muito patai. Patai é um acrônimo que nós temos na ordem que diz paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Isso é o que eu desejo para vocês todos. Muito patai, né? E o meu mais profundo namastê. Um beijo no coração de todos. E de todas, né? Então agora já vou aprender.